Fala pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social e não do Trader Tranquilão, que inclusive está muito bem, obrigado. E caso você não conheça ainda o projeto Trader Tranquilão, é só você dar uma pesquisada no nosso canal, na nossa playlist, né? Inclusive, olhe a playlist Trader Tranquilão, oitava temporada, que é a que está acontecendo no momento, né? A gente está na oitava temporada, mais uma temporada aí, para a gente mostrar para vocês operações com dinheiro real e não com conta demo, para que vocês entendam como que o mercado é de verdade, né? A gente é 100% transparente, mostra as operações que deram lucro e também as que deram prejuízo. E até se a gente fechar a temporada negativa, a gente mostra e explica os motivos, ok? Então dá uma olhada no canal que eu acho que você vai gostar. E fora do Trader Tranquilão, a gente tem os vídeos atemporais, que é para tratar de assuntos, né, voltados à psicologia de negociação, tratar um pouquinho de alguns estudos para a gente entender a nossa mente durante as operações, né? E uma pergunta que a gente pode se fazer de vez em quando, principalmente para quem é iniciante, né? Eu digo a gente no sentido de aglomerado de traders, né? Por que é tão difícil apertar o botão? Né? Se a gente estuda tudo, estuda análise técnica, fundamentalista, gráfica, por que é difícil de apertar o botão quando você está lá na frente do gráfico, né? Mesmo depois de ter feito uma análise maravilhosa e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho disso nesse vídeo para que você entenda, para você que está começando no mercado, entenda se é uma coisa só de iniciante ou se é uma coisa de trader de longa data, tipo eu, que já opero já faz alguns anos, entendeu? Então vamos falar um pouquinho disso nesse vídeo. A ideia é fazer um vídeo curto, mas o nosso vídeo curto às vezes fica na margem de 15, 20 minutos, né? Então vamos lá. O fator principal é a ansiedade, né? Não tem jeito, e isso é uma coisa que você vai lidar o tempo todo como um ou uma trader, tá? Você vai viver com isso para o resto da sua vida. Inclusive, não só traders, mas também pessoas que estão expostas ao mercado, por exemplo, gestores ou gestoras de fundo, eles têm às vezes o costume de frequentar alguns psicólogos e tudo mais para buscar medicamentos, alguns tipos de práticas, tratamentos para diminuir a ansiedade. E a resposta que eles levam é, cara, você vai viver com isso sempre, porque o mercado ele te traz essa sensação porque você está num ambiente de renda variável. Não é uma renda fixa que você sabe o quanto que você vai ganhar depois de um determinado período de tempo. Não é assim, né? Uh, Você está num ambiente onde as análises, as projeções, aliás, institutos de pesquisa, eles investem milhões de reais para que eles façam a projeção mais assertiva possível, né? Então não é você, um trader ou uma trader que está começando agora, que vai fugir disso, né? Você não tem esse privilégio, ninguém tem o privilégio da não ansiedade em mercado de renda variável. Você vai sentir isso o tempo todo. Eu sinto ansiedade sempre quando vou abrir uma operação minha, porque eu estou ciente do que está acontecendo no mercado. No gráfico está me mostrando uma coisa, né? E eu sou um trader, eu me considero um trader muito mais grafista do que técnico, etc. Eu uso muito gráfico para tomar minhas decisões e eu uso as notícias para dar um filtro, né? Só que o meu filtro, às vezes, me deixa preocupado. Porque às vezes o mercado no gráfico está me mostrando um contexto de compra, só que a notícia que eu leio, as notícias que saem durante a semana ou que vão sair durante o dia, podem fazer com que aquela minha análise no gráfico estava me dizendo compra, a notícia pode fazer com que o contexto do mercado agora se torne vendedor, entende? Então, por exemplo, neste momento que a gente está conversando, tem uma operação que eu fiz, inclusive no projeto Trader Tranquilão, de compra no Euro SD. Só que eu confesso que eu estou um pouco ansioso por conta dessa operação, porque está sendo votado no Senado dos Estados Unidos o programa de estímulos, o pacote de estímulos de 2 trilhões de dólares que o Donald Trump sugeriu, né? Só que o dólar ele já deu uma esticada, né? Já faz nesses últimos dias por conta, né, dessa demanda por dólar americano, né? Então ele teve essa alta, sim, né? E também no gráfico que eu estava vendo era o que o dólar deu uma boa valorizada, só que por ele já ter subido bastante em vários pares, né, principalmente nos pares rivais, os principais, a tendência é que com ele caro, as pessoas pensem em vender para aqueles que querem comprar, para aqueles que não têm dólar ainda e tudo mais, né? É aquela coisa de diminuir um pouco o preço para fazer uma nova oferta, para ter mais demanda. É aquela coisa básica, lei da oferta e demanda, certo? Só que essa notícia, ela pode impactar na operação.
né? Ela pode fazer com que o euro desvalorize, ele valorize, ou que o dólar valorize, desvalorize, dependendo do que for decidido neste programa, nesse pacote de estímulos de 2 trilhões de dólares dos Estados Unidos, por conta da situação desse surto viral na economia e tudo mais. Então, eu sempre, quando vou abrir uma operação, eu tenho o costume de olhar o gráfico, mas também a notícia. Eu tenho a minha estratégia gráfica, mas eu olho a notícia. Só que, quando eu olho a notícia, às vezes a notícia ela entra em contradição com o que eu estou vendo no gráfico. Então, às vezes eu tenho que considerar uma outra coisa, uma região de resistências, às vezes um suporte, uma linha de tendência. Então, não é simples, não é fácil operar no mercado. Você pode sentir a sensação de que está mais fácil depois de que você passar anos operando. Então, hoje, eu não fico como antes. Eu não fico, tipo, sem dormir, ou coisa desse tipo. Não, eu largo a operação lá, de acordo com a estratégia, e vou dormir de boa tranquilamente. A questão é que, às vezes, quando eu assumo um risco maior na operação, às vezes, por exemplo, a minha ansiedade ela pode ficar mais aguçada. Né? Então, sim, ansiedade é uma coisa, é um fator que pode fazer com que você fique com dificuldade até de abrir uma ordem. Eu já passei por isso no início. Eu sabia da estratégia, eu sabia de tudo, mas ainda assim eu sentia ansiedade e até hoje eu sinto. Então, o que eu posso dizer para você é que ao longo do tempo ela pode amenizar, né? Para um trader iniciante ou uma trader iniciante, né? Vocês podem sentir isso frequentemente, mas conforme o tempo vai passando, isso vai diminuindo, ok? E ansiedade é a preocupação excessiva acerca de diversos eventos ou atividades. Então você fica preocupado em abrir uma ordem, fica preocupado se aquela notícia que saiu no calendário econômico vai fazer o preço subir, cair. Só que a sua preocupação ela é muito excessiva, né? E se você ficar pensando muito nisso, talvez você não consiga nem operar direito, nem olhar para um gráfico direito, porque você vai estar tão preocupado com uma operação que você já abriu, né? E a gente já falou aqui em um vídeo, né, de coisas que vão te destruir como um trader, que é esse negócio de ficar olhando a variação do preço o tempo todo. Você fazer isso vai contribuir com a sua ansiedade. E a ansiedade não é uma coisa muito boa, porque depois, se você não tiver um controle sobre isso, você pode desenvolver um quadro de transtornos de ansiedade. Né? E isso não é nada legal, que é exatamente isso, preocupação excessiva acerca de diversos eventos ou atividades. Inclusive, a gente pegou aqui a opinião de um neurologista, né, que se chama Márcio Baltazar, que ele é do hospital, que eu esqueci o nome agora, mas é um hospital bastante importante aqui de São Paulo, ok? Que ele diz a intensidade, a duração ou a frequência da ansiedade são desproporcionais à probabilidade real ou ao impacto do evento antecipado. Então você basicamente sente ansiedade, por exemplo, em situações onde você antecipa que você vai perder naquela operação, né? E mesmo que aquela perda esteja dentro da sua gestão de risco, é uma coisa que se você não souber focar, né, direito, você vai ficar muito mais pensativo ou pensativa na perda do que em estar ciente de que a operação está dentro da sua gestão de risco, aquela coisa toda que a gente sempre bate aqui na tecla em praticamente todos os vídeos que a gente posta. Porque esses vídeos aqui é basicamente para a gente falar da nossa mente, né? Então a gente fala de todas as coisinhas, os mínimos detalhes que vocês não sabiam. Então a gente está falando aqui sobre ansiedade por isso, né? A gente está trazendo opinião de neurologista, a gente pega opinião de psicanalista, de psicólogo, para vocês entenderem com base de opiniões do ramo, né? E também opiniões nossas aqui de psicologia de negociação, mas também a gente pega do ramo profissional para que vocês entendam realmente até a ansiedade em si, né? Então é isso que é a ansiedade. Ela pode fazer isso com você, né? A sua preocupação e a frequência, ela é totalmente desproporcional na maioria dos casos, principalmente quando já atinge um estágio de transtorno, à probabilidade real, né? Ou ao impacto do evento antecipado. Só que quando você tem em mente que a gestão de risco é importante, porque você consegue ter em mente que a sua perda é fixa, mas o seu ganho é variável, né? Que é uma regrinha básica de qualquer trader, né? Você consegue amenizar isso. Então é questão de você saber focar nas coisas. Ou você foca na sua gestão de risco, você tomar um stop, mas saber que aquilo ali está dentro da sua gestão, ou você foca, aliás, ou você foca erroneamente na variação do preço ou até numa perda que você teve mesmo dentro da sua gestão de risco. É muito redundante ficar falando isso, eu sei. Só que eu fico repetindo porque você tem que prestar atenção no que você tem que focar. Não é na perda. Você está em renda variável, não tem como você não perder. O importante é que você saiba o quanto você está perdendo e sempre respeite isso, independente da sua estratégia, ok? Principalmente em estratégia muito lucrativa, muito assertiva.
pode fazer você ficar com uma taxa de autoconfiança absurda e ficar fazendo bobeira depois. Então saiba no que você vai focar. Se você ficar focando em perda, você pode desenvolver transtorno de ansiedade. Grosso modo é isso. Agora, se você souber entender a importância da gestão de risco, você não corre o risco de desenvolver isso daí. Beleza? E além disso, as pessoas têm dificuldade para lidar com a imprevisibilidade, né? Que o mercado é muito imprevisível. Né? Como, por exemplo, agora. O mercado aqui no Brasil, por exemplo, a Bolsa de Valores no Brasil, ela estava em alta. Estava subindo, batendo quase 120 mil pontos. E, de repente, no outro dia a Bolsa cai 7, 8%. Ou até mais do que isso, se eu não me engano. Né? Por conta do surto viral que chegou aqui no Brasil. Né? E continuou caindo horrores. E continua caindo, já está aí na margem dos 68 mil pontos, negócio assim. Então, as pessoas não estavam esperando isso. Embora elas estavam acompanhando, algumas estavam acompanhando o impacto que as bolsas internacionais tinham quando era confirmado um caso do vírus, né, nas determinadas economias, mas elas não imaginavam que iria acontecer isso, essa crise financeira que está acontecendo ao redor do mundo. Né? Então, além disso, em contexto macroeconômico, as pessoas também, na questão de negociação, né, em negociação no mercado, no trading especificamente, elas têm dificuldade de lidar com essa imprevisibilidade. Uma coisa que eu vejo que as pessoas têm um certo desconforto são os gaps, né, que geralmente o mercado ele abre no domingo, né, 6 horas da tarde, e geralmente às vezes ele abre com um gap, ou até durante a semana, por exemplo, quando você vai, se você prestar atenção, quando o mercado abre, quando a sessão de Sydney abre, se você olhar os pares Audi, que tem áudio, ou NZD como base de cotação, geralmente abre com algum gapzinho, que é um distanciamento de preço, né? Tipo, é como se fosse um distanciamento mesmo, que a gente chama de gap. As pessoas têm dificuldade para lidar com isso, porque às vezes quando vai contra a operação da pessoa, ela fica muito incomodada com isso, né? E acaba desenvolvendo ansiedade, porque acredita que por conta desse gap que foi contrário à operação, acha que vai perder o dinheiro, não sei o que lá. Só que quando vai a favor, as pessoas adoram. Né? Só que o gap, por exemplo, é uma coisa imprevisível. Você não sabe quando ele vai acontecer, ele só acontece. Né? Mas, além disso, por exemplo, uma notícia que ia sair, que acabou, sei lá, uma ata de um banco central. Quando sai, mexe o mercado todo e as pessoas não sabem direito o que vai ser dito naquela ata. Quer dizer, hoje você consegue até ter uma noção do que vai ser dito. É só você ficar olhando os dados econômicos que são divulgados antes da ata do Banco Central. Né? É só uma questão de você prestar atenção nas coisas. É por isso que a gente tem a nossa rede social, que é o Instagram e o Facebook, a gente vai compartilhando notícias de dados econômicos relevantes. Então, se você não segue a gente lá, se você não segue a gente no Instagram, siga. E se você não curtiu ainda a nossa página no Facebook, curta, porque lá a gente tem notícias importantes de mercado. E aí, quando a gente vai comentar, até no Trader Tranquilão, a gente comenta, e várias vezes a gente já acertou, né, em previsões até de atas de Banco Central. Então é importante que você acompanhe tudo aqui e aproveite que é de graça, 0,800. Senão eu vou começar a cobrar e tô nem aí. Brincadeira. Mas enfim, as pessoas elas têm uma dificuldade de lidar com imprevisibilidade. Isso pode levar elas a sentir o medo. Né? E o mercado, você também vai sentir isso o tempo todo. Medo é uma coisa que você vai sentir, principalmente no início, e muito, não tem como você fugir. Mas a boa notícia é que tem como você controlar. Como eu já falei nos outros vídeos. É você que manda no seu corpo e na sua mente, não o contrário. Ok? Falar isso é muito simples, é muito fácil, eu sei. Né? Mas eu tive muita dificuldade para colocar isso em prática. Eu sei como é que é. E você pode fazer isso até fora do mercado. Se você conseguir ter esse controle fora da tela, né? Em situações do seu cotidiano, serve até como uma prática. Né? Como diz no budismo, tudo é uma questão de prática. Então você tem que colocar isso em prática também, antes de você até ir para o mercado. Vá identificando situações que você fica muito emocionado durante o dia e tenta ir controlando isso. E aí quando você for para o mercado, você vai ver que você já vai ter até um certo manejo para lidar com algumas situações, ok? E como que a gente lida com isso? Né? Já que é uma coisa que é natural do ser humano e tudo mais. Bom, não existe medicamento, não existe vacina, não existe nada disso. As coisas básicas que um trader ou uma trader faz é o quê? Primeiro, a estratégia. Saiba o que você está fazendo. É importante que você saiba o que você está fazendo,
Porque você não vai ficar preocupado ou preocupada com algum movimento grotesco do mercado, porque você tem ciência que a sua estratégia, na maioria das vezes, ela faz aquilo que você está esperando, algumas vezes ela dá errado, mas você sabe que no acumulado, no médio e longo prazo, a sua estratégia ela é assertiva, ela te dá mais lucro do que ganho, e você tem que ter isso em mente. Você tem que entender as duas coisas. Você tem que entender que você vai ganhar e que você vai perder. Se você for nessa ideia de que você só vai ganhar, você já está fazendo errado. Aliás, nem comece a mexer com o mercado financeiro se você acha que é só isso. Nem comece. Eu já falei isso várias vezes e vou fazer questão de falar o tempo todo. Gente que acha que o mercado financeiro é só ganho, para mim não é nem falta de informação. Para mim já é burrice, sinceramente. Então, enxergue o mercado de acordo com o que ele é e não de acordo com o que você acha ou o que você quer que seja. Mas, observe qual que vai ser a sua estratégia e sabe o que você está fazendo. Estude a estratégia, detalhe por detalhe, aplique ela na prática em conta demonstrativa, depois vai para a conta real, não comece em conta real, porque a depender do que acontecer na conta real, se você cometer muitos erros na conta real, isso vai te assustar, isso vai te deixar até meio que traumatizado para ir para a conta real, né? E geralmente as pessoas vão para a conta real com pouco capital. Então, se você começar errado, é muito provável que na conta real você, né, já vai fazer as coisas, não vai ter sucesso no que você está planejando. Mas é importante que você comece estudando a estratégia detalhe por detalhe em conta demonstrativa, caso você esteja começando. Até se você que é do tipo de pessoa que já tem estratégia, mas gosta de testar outras estratégias, vá para a conta demonstrativa, cara. Faça as coisas lá e fique lá na sua conta real, operando com a estratégia que você já tem. Não fique mudando do nada, porque senão o seu cérebro ele vai ter que desconstruir aquilo tudo que ele já tem para ressignificar o que você está fazendo. Isso já virou até estudo de neurociência. O cérebro tem uma dificuldade de trocar determinadas informações do seu cérebro porque ele já tem ali uma informação, aí o processo para desconstruir aquilo ali, para ressignificar de novo, é um pouco trabalhoso. Isso já virou tema e estudo de neurociência, por isso que eu estou trazendo para vocês. Então não fique nesse negócio de ficar trocando estratégia o tempo todo. Tá? Então o primeiro ponto é você saber o que você está fazendo para minimizar a sua ansiedade. Ok? E se pergunte se a estratégia te deixa confortável. Não adianta a estratégia ser lucrativa se ela não te dá conforto. É importante que você se sinta bem com o que você está fazendo. Né? Viver, como as pessoas vivem vendendo por aí, viver de trade, né? Também significa você estar confortável com o que você está fazendo nas operações. Se você está com uma estratégia desconfortável, que ela tem uma relação risco-retorno não muito boa, que ela tem um risco muito grande, ou que não sei o que lá, não use. Não importa se é lucrativo, o importante é a sua saúde mental, entendeu? Então pare de colocar o dinheiro à frente de tudo. Coloque a sua saúde mental primeiro, depois o dinheiro, beleza? Então olha esses dois pontos da estratégia, isso pode ajudar você a minimizar a sua ansiedade e medo também. E a segunda coisa que a gente sempre fala é gestão de risco. Aquilo que você está fazendo está dentro daquilo que você aceita perder e não uma estratégia lucrativa sugere ou um conselho de trader X ou Y sugere? Por exemplo, nas minhas aulas particulares, né, para quem me procura para fazer treinamento particular à distância, eu não falo para o aluno o que ele tem que colocar de risco, nem em relação ao risco e retorno. Eu mostro a estratégia, que não tem nem relação ao risco e retorno. A minha estratégia que eu ensino, ela é muito mais baseada em taxa de acerto e não em relação ao risco e retorno. Agora, eu não falo qual que é a gestão de risco que você tem que colocar, qual que é o risco por trade, a exposição. Eu não falo, porque cada trader é peculiar. Ele tem as suas peculiaridades. Então, eu não posso pegar o que eu acho e implantar isso na sua cabeça. Cada um tem o seu perfil de trader, né? Senão não existiria day trade, swing trade, position trade, entendeu? Cada um tem o seu perfil. Então, eu não posso embutir o meu no seu, entendeu? Você que tem que saber o que está na margem de aceitável a perder para você, entendeu? Então se pergunte, aquilo que você está colocando como risco na operação, está confortável para você? É que me falaram que eu tenho que colocar 1% de risco por ordem aberta. Mas você se sente confortável arriscando 1% de risco por ordem aberta? Então você tem que se perguntar isso. Se você só aceita perder 0,5% por trade, então coloque 0,5% e não 1%, entendeu? Você que está no comando do o dinheiro é seu. É você que toma as decisões. Então, em gestão de risco também, fique atento a isso. Não importa se a estratégia é lucrativa. Se a gestão de risco é desconfortável para você, não use. E ponto final, ok? A mesma coisa. E geralmente, trader que fala, risque 1%, 1,5%, 2%, 3%, são traders que talvez já tenham um capital muito elevado ou que já estão acostumados com esse nível de risco.
Agora, se você não está acostumado ou acostumada, não se arrisque desse jeito, porque você vai estar comprometendo a sua saúde mental. Beleza? Então, são essas coisas que vocês têm que ficar atentos aí. Isso é tudo, né? Isso é tudo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você acha que tem alguém que precisa assistir esse vídeo, mande esse vídeo para alguém, beleza? Não vou pedir like nem dislike para vocês, porque o que me importa aqui é que vocês sempre assistam isso daqui e reflitam depois e consigam aplicar isso na prática. Então, se vocês estiverem conseguindo aplicar isso na prática, ótimo. A questão de curtir ou não é só para mostrar para mais pessoas no YouTube. Isso é importante sim, então se você quiser deixar o seu like, deixe. Mas também, por favor, deixe o seu dislike na maior sinceridade, porque é importante para a gente saber se o conteúdo está sendo bom ou não. Então o like a gente usa mais como um fator avaliativo do que em questão de alcance de YouTube, para ser sincero. Entendeu? Então é isso, é tudo. O link das nossas redes sociais eu vou deixar aqui na descrição. Instagram, Facebook, Instagram do Forex Social e o meu também, Sargento Trader, na descrição. Se quiser falar comigo, pode falar por lá. E o link do nosso curso para você que é iniciante, eu vou sempre repetir, iniciante e não para você que já sabe das coisas, também vai estar na descrição. Se o curso não for bom para você, você tem 30 dias de garantia para pedir de volta. E não é justo você pagar por uma coisa que não te ajudou da forma que você esperava e a gente ficar com o seu dinheiro. Né? A gente não trabalha dessa forma. A gente devolve e não questiona o porquê. A gente só devolve. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui.